Meus irmãos, eu quero, por gentileza, convidá-los para que abram as suas Bíblias lá no finalzinho do Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Este será o texto da nossa reflexão na noite de hoje. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, bem na introdução, e nos versículos 1 a 4. O tema que nós nos propusemos a meditar, entendendo que era e é da vontade de Deus que falemos sobre ele, como envolve todas as Escrituras, mas o tema sobre o qual eu quero refletir com os irmãos na noite de hoje é um retrato glorioso de Jesus. Amém? Um retrato glorioso de Jesus. E, aliás, os hinos que nós cantamos hoje, que acabamos de cantar, sobretudo este último, ele já denunciou praticamente tudo aquilo que eu vou pregar. Então vocês vão perceber, e nós aí não combinamos, o Elbi sabe, né, Elbi? Eu, via de regra, não sei aquilo que ele, a Noeli, os irmãos vão preparar no louvor. Eu gosto sempre de, claro, orar a Deus e pedir para que Ele guie tanto os irmãos do louvor, como guia, evidentemente, ou a mim, ou ao irmão, aqui, a pessoa que for pregar. E eu glorifico a Deus porque isso tem ocorrido algumas vezes, com uma certa frequência, e eu glorifico por isso. Mas Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Somente até aqui. Vamos pedir ao nosso Deus que fale novamente. Já falou pelos louvores, creio que Deus já falou conosco. Falou na entrada, no início desse culto, na escola dominical, quando nós cumprimentamos o nosso irmão, mas vamos pedir também agora para que ele acalme o nosso coração, talvez os nossos pensamentos, a nossa ansiedade, e venha ministrar em nosso coração, em nossa mente, dentro das nossas necessidades, que Deus conhece melhor do que ninguém, que Ele venha falar conosco por meio dessa palavra. Amém? Pai, nós queremos bendizer, queremos exaltar, glorificar, magnificar o Seu eterno, sublime, majestoso nome. Queremos Te agradecer a oportunidade que temos, não apenas de estarmos vivos, mas estando vivos como uma obra da sua graça, também pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui neste culto para aprendermos do Senhor, como o fizemos agora há pouco na escola bíblica dominical, para cantar louvores a Ti, para termos comunhão com os nossos irmãos, termos comunhão com o Senhor acima de tudo. Enfim, nós Te louvamos por cada parte, cada área, cada elemento presente neste culto, e nós oferecemos todo este culto e tudo aquilo que nós temos e somos a Ti. Esse culto, Senhor, o objetivo dele é glorificar, engrandecer, exaltar, reconhecer, Senhor, o Seu nome e o Seu poder, a Sua grandeza, a Sua santidade, a Sua soberania sobre a nossa vida, mas também visamos neste culto, Senhor, sermos edificados mutuamente por meio da explanação, por meio do estudo, por meio da compreensão da Sua palavra. Acabamos de ler um trecho dela e Te pedimos, por favor, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos dê graça para falarmos sobre esse assunto absolutamente importante das nossas vidas, que é o Seu Filho Jesus, e que o Senhor dê graça a cada um de nós, para que receba isso em nosso coração, e sejamos transformados e abençoados pelo poder do nome do Seu Filho Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, e também pelo poder da Sua palavra. É assim que nós oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, podem se assentar. Quem já leu a Epístola aos Hebreus, já deve ter percebido logo de cara,
logo no início da leitura, a grande quantidade de referências que a epístola aos Hebreus faz ao Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento, é evidente, os 27 livros do Novo Testamento, fazem muitas referências ao Antigo Testamento. Aliás, sem o Antigo Testamento, o Novo Testamento não existiria. Mas se pudéssemos eleger um livro neotestamentário que as referências mais abundantes, mais sobrepujantes, a ponto de parecer, às vezes, uma espécie de Êxodo, uma espécie de Levítico do Novo Testamento, uma espécie de mini Pentateuco do Novo Testamento, esse livro, sem dúvida alguma, se pudéssemos eleger, eu particularmente elegeria a epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus, meus irmãos, nós lemos o seu texto, ele cita vários temas extraídos do Antigo Testamento ao longo de todas as suas páginas, como, por exemplo, Moisés, os israelitas, o sacerdócio, os sacrifícios, Melquisedeque, o tabernáculo e assim por diante. Mas isso chama-nos a atenção e faz-nos, pelo menos aí, fazer uma pergunta óbvia, mas importante. Por que a epístola aos Hebreus ela faz tantas referências ao Antigo Testamento? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, ou para se fazer essa pergunta, esse tipo de pergunta. Por que a epístola aos Hebreus contém tantas referências, tantas alusões, tantas citações feitas ali ao Antigo Testamento? E eu responderia dizendo o seguinte: porque Hebreus foi escrita para judeus que se tornaram cristãos. E como esses judeus eles haviam descoberto uma nova fé, isto é, a fé cristã, é natural pensar que estes judeus passassem a comparar a sua nova fé em Cristo com a antiga fé judaica que eles até então tinham. Por isso, a epístola aos Hebreus ela é escrita para essas pessoas, a fim de demonstrar a elas a superioridade da fé cristã, quando comparada, por exemplo, com o antigo judaísmo, de onde aqueles judeus vieram. Por essa razão, pode-se dizer que o tema central da epístola aos Hebreus é: o passado deu lugar a algo melhor. O passado deu lugar a algo melhor. Poderíamos exemplificar isso dizendo, por exemplo, que a antiga aliança deu lugar a uma nova e mais sublime e definitiva e perfeita aliança. Os antigos sacrifícios de animais deram lugar ao mais perfeito dos sacrifícios, o sacrifício definitivo, que é aquele do Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, um dos temas ou o tema central de Hebreus, da epístola aos Hebreus, é: o passado deu lugar a algo, a alguma coisa melhor. E aí, meus irmãos, quando nós mencionamos esse assunto, nós então veremos que a partir desse belíssimo quadro delineado pelo autor aos Hebreus, ele passa então a chamar a atenção, o autor aos Hebreus, ele passa a chamar a atenção dos seus leitores judeus cristãos para a superioridade da fé cristã. E para demonstrar essa superioridade da fé cristã, o autor de Hebreus, ele lista já na sua introdução, na introdução à sua epístola, 9 verdades sobre a pessoa e obras de Jesus, verdades estas que nos revelam, como nós mencionamos, o que é o título da nossa mensagem nessa noite: um retrato glorioso de Jesus. Então, a partir desses versículos lidos, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, nós podemos extrair para a nossa vida uma mensagem de cunho profundamente cristocêntrico, onde aprenderemos essas 9 verdades sobre Jesus, sobre a pessoa e obras de Jesus, ou estas 9 características envolvendo a pessoa e obras de Jesus. E é sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos a partir de agora. Lendo esse texto, eu aprendo em primeiro lugar que Jesus é o clímax da comunicação divina. Jesus é o clímax da comunicação divina. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2, parte A.
Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Olha que coisa interessante. Uma das grandes verdades bíblicas, meus irmãos, é que Deus, soberana e graciosa e poderosamente, Ele quis se comunicar conosco. O Deus da Bíblia é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que se revela. Mas, antes de tudo, é preciso aqui dizermos que Deus, Ele evidentemente não precisaria ter nos criado. E mesmo tendo feito isso, mesmo tendo nos criado, Ele também não precisaria ter se comunicado conosco. Deus poderia simplesmente se manter em silêncio. Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele sabe exatamente o que faz, mas curiosamente e gloriosamente, Deus quis se comunicar conosco. E para se comunicar conosco, meus irmãos, Deus se valeu de vários meios. Deus se comunicou conosco através, por exemplo, da sua criação, através da sua palavra, através de sonhos, através de visões, através dos profetas, através de anjos, através dos Urim e Tumim e através de teofanias, entre tantas e tantas outras formas. Mas, por favor, preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer. O auge dessa comunicação, o clímax dessa comunicação, o apogeu dessa comunicação se chama o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por meio da encarnação de Jesus Cristo, Deus, por exemplo, disse que está entre nós. Por meio dos milagres realizados por Jesus Cristo, Deus disse que está vivo e atuante no mundo. Por meio da morte de Jesus Cristo, Deus disse que nos ama e que quer perdoar os nossos pecados. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Deus disse que é Senhor sobre a vida e sobre a morte. E por meio da ascensão de Jesus Cristo, por exemplo, Deus disse que aprovou a vida e obras do seu Filho Jesus. Em suma, tudo isso nos mostra que Jesus é o clímax, é o auge da comunicação divina. Nós não negamos, enquanto crentes continuistas, que cremos que os dons do Espírito Santo elencados, alistados na Bíblia, nós cremos que eles ainda perduram em nossos dias. Portanto, ainda por meio de sonhos, Deus fala ainda por meio de profetas, Deus fala ainda por meio de visões, Ele fala ainda por meio da natureza, aquilo que é chamado de revelação geral, Ele fala por meio da revelação especial que é a Bíblia, mas o auge, o clímax dessa fala divina, dessa comunicação divina, por meio da qual Deus graciosamente quis falar ao meu e ao seu coração, a minha e a sua mente, o auge se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus continua a falar ainda de várias formas, mas todas estas, se comparadas ao auge dessa comunicação divina, Jesus, todas elas ainda são menores ou são inferiores dentro daquilo que poderíamos chamar de revelação progressiva, mas o clímax dessa comunicação, dessa fala divina, é o próprio verbo, o Logos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a primeira verdade que aprendemos sobre Jesus, dentro desse retrato glorioso sobre a pessoa e obras de Jesus. Isso nos leva a uma segunda verdade. Eu aprendo em segundo lugar nesse texto, que Jesus, Ele é o herdeiro de tudo. Jesus, Ele é o herdeiro de tudo. Não é apenas o clímax dessa comunicação divina, mas é aquele que herdou todas as coisas. Acompanhe comigo, por favor, Hebreus capítulo 1, versículo 2, parte B, que diz: a quem constituiu, a quem, isto é Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Jesus é descrito aqui, meus irmãos, percebamos, em termos filiais, em termos da sua relação como filho, junto ao Pai Celestial. Por isso que ele é chamado de herdeiro. Mas o que é um herdeiro? De forma muito simples, de forma muito resumida, um herdeiro é alguém que recebeu algo como possessão, tornando-se, portanto, seu beneficiário. E esse termo significa aqui que Jesus, como filho do Pai Celestial, ele recebeu do Pai, que é o possuidor e criador de tudo que existe, a herança igualmente de todas as coisas. Isso significa dizer
que toda a criação pertence a Jesus, todo o universo é propriedade de Jesus, toda a vida humana, incluindo a minha e a sua, pertence a Jesus, tem em Jesus o seu legítimo e único dono. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos herança do Senhor Jesus. Ele detém todos os direitos e prerrogativas sobre tudo o que existe, incluindo a minha e a sua vida, incluindo a minha e a sua família, incluindo os meus e os teus sonhos, incluindo as minhas e as suas frustrações, os meus e os teus medos, a nossa finitude, os nossos problemas, aquilo que traz ansiedade ao nosso coração, todas as circunstâncias desta vida, como da outra. O Senhor, Ele é herdeiro de tudo, Ele é o possuidor de todas as coisas, nos céus e na terra e debaixo da terra, em todo esse universo, tudo é obra dEle, Ele é dono de todas as coisas. Isto quer dizer, meus irmãos, que o universo, ele não é um lugar, por exemplo, sem lei. O universo, ele não é uma casa sem dono. Jesus é dono do universo. O que, mais uma vez, significa dizer que Ele também é dono da nossa existência, da nossa história, do nosso futuro e do nosso destino. Jesus é herdeiro de tudo. Que verdade gloriosa, amém? Que verdade sublime, que verdade bíblica que acalma o nosso coração e que permite-nos saber que nós não estamos entregues à própria sorte, a um destino cego, mas estamos nas mãos de um Deus que dirige a história, dirige a nossa vida, e do Senhor Jesus Cristo, que tem posse de todas as coisas, sendo herdeiro de todas elas. Segunda verdade que o autor aqui da Epístola aos Hebreus nos transmite. Uma terceira verdade também igualmente importante, todas elas obviamente bem importantes, é a seguinte: Jesus, Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador do universo. Não apenas é o auge da comunicação divina, não apenas herdou todas as coisas, mas Ele é também o Criador de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2, continuando ainda no texto, ele vai dizer o seguinte, na parte, diríamos que C do versículo, o texto vai dizer o seguinte: e por meio de quem fez o universo, e por meio de quem fez o universo. Isso aqui é bem interessante, sobretudo para os dias em que nós vivemos. Vivemos numa época muito secularizada. E o que quer dizer esse secularismo? Quer dizer que Deus, as coisas de Deus, assuntos e temas, por exemplo, associados à piedade, eles são cada vez mais colocados de escanteio, de modo que as pessoas acabam, via de regra, excluindo Deus do seu dia a dia. Deus não é um tema, um assunto, um objeto, falando aqui em termos de proposição, em termos de temas, que é usado nas vidas de muitas pessoas. Isso, quando nós falamos sobre esse assunto, que Jesus é o Criador do universo, isso evidentemente chama a nossa atenção para algumas dentre tantas e tantas outras teorias sobre a origem do universo, para citarmos apenas algumas e de forma absolutamente breve e absolutamente rápida. Alguns dizem, por exemplo, que o universo é eterno, que ele existe desde sempre, que a matéria é eterna. Outros afirmam que o universo é fruto do acaso, ele é fruto ou resultado da união aleatória de átomos e moléculas. Ainda outros, na esteira de pensamento razoavelmente semelhante, acreditam que o universo é fruto de uma grande explosão, de uma mega explosão conhecida como Big Bang e assim por diante, mas sem verem necessariamente um autor por trás dessa explosão. Mas o autor da Epístola aos Hebreus declara categoricamente, enfaticamente, que Jesus é o Criador do universo, porque foi por meio dele que Deus fez o universo e que Deus fez todas as coisas. E essa fala, meus irmãos, ela concorda com aquilo que lemos em outras partes das Escrituras. Para não citarmos aqui muitos exemplos, permitam-me citar apenas 2 breves, mas singulares, emblemáticos exemplos daquilo que nós estamos dizendo.
O primeiro deles aparece no famoso texto, no prólogo de João, em João no capítulo 1, versículos 1 a 3, onde João diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Além disso, essa fala aqui de Hebreus, que é corroborada pela de João, ela também pode concordar ou concorda com aquilo que Paulo disse em outro texto maravilhoso das Escrituras, que é Colossenses capítulo 1 e versículo 16, quando Paulo diz: porque nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, e Paulo conclui dizendo: tudo foi criado por Ele, Jesus, e para Ele, por Ele e para Ele. Fonte da criação, e ao mesmo tempo o destino. A criação foi feita para a glória de Deus, para o louvor da sua grandeza, do seu poder e da sua majestade. Portanto, Jesus, aprendemos em terceiro lugar, que também Ele é o Criador do universo. O Criador do universo. Isso nos conduz a uma quarta verdade complementar a esta, que é a seguinte: Jesus também é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte A, diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. É interessante a gente ver essa menção aqui ao resplendor, porque essa palavra aqui, resplendor em grego, ela aponta para um brilho, para um resplendor no sentido de um brilho que é oriundo de uma determinada fonte, um reflexo, por exemplo, como se fôssemos usar aqui uma ilustração, ainda que muito pobre, finita, humana, é verdade, que não abrange todo o sentido da grandeza do que está sendo dito aqui. Quando, por exemplo, o sol, ele é prenunciado pelos primeiros raios ali da aurora da manhã. Então, aquela ideia que envolve esse resplendor, esse brilho dessa luz. Além disso, é interessante vermos que Hebreus vai declarar que Jesus é o resplendor do quê? Da glória de Deus. E quando nós falamos sobre a glória de Deus, nós mencionamos algo sobre isso em outros contextos, explicamos um pouco o que é a glória de Deus em outras mensagens, mas eu disse aqui já mais de uma vez que eu gosto da definição simples, mas a meu ver objetiva, correta, de Charles Ryrie sobre a glória de Deus. E Ryrie vai dizer que a glória de Deus é a manifestação de qualquer um dos seus atributos, dos atributos divinos. Em outras palavras, é a manifestação de Deus no mundo. Então, tudo aquilo que envolve atributos divinos, quer chamados pela teologia de incomunicáveis, ou seja, atributos que pertencem somente a Deus, onisciência, onipresença, onipotência, onibenevolência, assim por diante, quer atributos que Deus comunica-nos enquanto seres criados à sua imagem e semelhança, por exemplo, amor, bondade, misericórdia, justiça e assim por diante. Quando Deus age e manifesta esses atributos, nós sabemos que a glória de Deus está manifesta e a glória de Deus está presente. E essa declaração, meus irmãos, de Hebreus, nos ensina que a glória de Deus, ela pode ser vista e deve ser vista na pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo. Não é algo abstrato, que está lá no céu, bem distante de nós, como se Deus estivesse numa galáxia absolutamente distante da gente, e não se misturasse mais com as coisas humanas, com os afazeres humanos, e não mais se interessasse com a nossa vida. Mas quando eu leio esse texto, eu descubro que a glória de Deus, ela pode ser percebida na pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo este o caso, quando Jesus se encarnou, Ele manifestou a glória de Deus. Quando Jesus pregou o Evangelho, Ele proclamou a glória de Deus. Quando Jesus realizou milagres, Ele irradiou a glória de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele divulgou a glória de Deus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele anunciou a glória de Deus. Enfim, toda a vida e obras de Jesus apontam para um Deus glorioso.
Um Deus que é amoroso, um Deus que é longânimo, um Deus que é paciente, um Deus que é clemente, um Deus que é justo, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que responde orações, um Deus que age em nossas vidas e também se comunica por meio delas, um Deus que, enfim, não está estático no universo que Ele criou, mas que está sempre agindo, e no seu agir Ele vai manifestando os inúmeros atributos que acabam nos permitindo que vislumbremos a grandeza da sua glória. A grandeza da sua glória. Amém. Jesus é, portanto, em quarto lugar, o resplendor da glória de Deus. Em quinto lugar, eu também aprendo que Jesus é a imagem de Deus invisível. Aqui eu estou usando uma linguagem paulina, embora não saibamos quem escreveu a epístola aos Hebreus. Existem várias teorias, diversas delas desencontradas, obviamente, mas me permitam usar aqui uma linguagem paulina, porque, a meu ver, ela cabe muito bem nesse contexto, como nós teremos a oportunidade de perceber. Mas aprendemos então, em quinto lugar, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte B, diz que Jesus é a expressão exata, o Filho é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Que afirmação contundente e forte. Alguns dirão, não, Jesus ele era mais um rabino, era um galileu, era um judeu que viveu ali no primeiro século. Já ouvi alguém dizer que ele era um sindicalista, lembrando uma determinada personagem do nosso contexto tupiniquim, e assim por diante. Era um político, era um líder camponês, era um revoltoso, e tantas outras coisas que as pessoas disseram, mas essa declaração é absolutamente gloriosa. O autor aos Hebreus diz que o Filho, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Olha só, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, quer saber como Deus é, quer ver a Deus, olhe para Jesus. Mostra-nos quem é Deus, sendo Ele Deus. É interessante esse assunto porque um dos sonhos, um dos grandes desejos dos personagens bíblicos era ver a Deus. Só que muitos, ao mesmo tempo, concomitantemente, tinham medo, porque a crença típica que vigorava ao longo de todas as páginas da Bíblia, sobretudo veterotestamentárias, era a de que se alguém visse a Deus, essa pessoa morreria. Quando nós lemos ali o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos e assim por diante, nós temos uma compreensão adequada disso. Quer dizer, as pessoas queriam conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo a crença vigente era a que ver a Deus significava morrer, porque ninguém poderia ver a Deus e permanecer vivo. Aí chega o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte B, e traz uma desconcertante como esta. Ele diz, é possível ver a Deus. Vocês não quiseram tanto vê-lo? Pois bem, olhem para o Filho, porque o Filho é a expressão exata do ser de Deus. É o Filho quem nos revela quem é Deus. Que expressão gloriosa, magnífica, estupenda que nós temos aqui. Essa frase, meus irmãos, expressão exata, e hoje eu estou me valendo da NVI, ela vem do grego charakter, que vai dar, por sua vez, origem à nossa palavra caráter e característica em português. E esse substantivo grego, caráter, significa uma marca ou impressão que é colocada em um objeto. Essa palavra se refere, por exemplo, a uma marca de impressão de cunhagem em uma moeda, onde você tem ali a imagem de um animal, de um imperador, de um presidente, de uma paisagem, e assim por diante. Então, essa palavra também, para termos uma ideia um pouco mais ampla, a palavra caráter, ela também era usada para se referir na antiguidade a uma marca distintiva, por exemplo, digamos que, com perdão pelo anacronismo, porque não havia na antiguidade esse nome, o logotipo de um fabricante, de um antigo estabelecimento imperial, como por exemplo o Império Greco-Romano.
Então isso envolvia todas essas questões, mas para termos uma ideia talvez mais simples para compreendermos isso, a palavra caráter pode ser ilustrada pela imagem simples de um carimbo, que é estampada, por exemplo, em uma folha de papel. Então você tem ali uma imagem num carimbo, correto? Tem algum dizer, tem alguma figura de alguma pessoa, alguma imagem, algum desenho, então você molha ali no tinteiro, e quando você carimba ali a folha de papel, você tem aquela imagem ali presente. Então essa é a ideia do caráter. E é curioso observarmos, meus irmãos, que o texto grego de Hebreus 1:3, ele ainda é mais profundo no seu enunciado, na afirmação que ele faz. Porque o texto grego diz, literalmente, que Jesus é a representação da essência, da natureza ou do ser de Deus. Isso aqui é muito sério. Nós estamos falando sobre a essência de Deus, o ser de Deus, a natureza de Deus, aquilo que efetivamente define quem Deus é. E o autor de Hebreus está dizendo, Jesus é isso, ele é a representação do que é essa essência, essa natureza ou esse ser do próprio Deus. Isso significa que ele é um com o Pai e também com o Espírito. Em outras palavras, meus irmãos, como Paulo disse em Colossenses 1:15, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E, portanto, mais uma vez, me permitam dizer que isto significa que se nós quisermos ver a Deus, nós temos que olhar para Jesus. Porque Jesus é a face visível do Deus invisível. Jesus é a face visível do Deus invisível. E essa verdade não está presente só em Hebreus, está presente em outros textos da Bíblia, como nós acabamos de citar aqui em Colossenses, mas me permita citar outros dois textos importantes, emblemáticos de João, que corroboram, confirmam essa declaração de Hebreus. Então, por exemplo, nós podemos ver essa verdade presente em Hebreus, no diálogo travado entre Filipe e Jesus, em João, no capítulo 14, e nos versículos 8 e 9, onde nós encontramos escrito o seguinte: disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se você quer olhar para o Pai, Filipe, olhe para mim, porque o Filho, parafraseando, é a cara do Pai. Se você quer saber o rosto de Deus como é, olhe para a face de Jesus. A face de Jesus revela o rosto de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Além disso, deixa explícita essa mesma verdade quando diz, olha só, João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou este o revelou, ou como diz o texto grego, né, Jesus fez a exegese dele, Jesus explicou Deus para a humanidade, ele de fato trouxe todos os elementos hermenêuticos e tudo por meio da sua vida e obras que apontavam e apontam para quem Deus é. Então, se quisermos saber quem é Deus, se quisermos nos relacionar com Deus, se quisermos ter uma comunhão mais profunda com Deus, se quisermos lançar um olhar mais adequado, mais acurado, mais pleno sobre Deus, ainda que sejamos finitos, nós temos que olhar para o Filho, porque o Filho nos revela quem é o Pai. Amém? Portanto, enfim, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Em sexto lugar, também aprendo, percebam que verdades gloriosas nós estamos ouvindo nessa noite. Num texto curto de 4 versículos, e você tem toda uma cristologia desenvolvida pelo autor anônimo de Hebreus, né? Podemos não saber quem ele era, quem sabe um dia saberemos na eternidade, mas o importante é que dá para entendermos claramente o que ele quis nos dizer sobre a pessoa e obras de Jesus, com uma introdução profundamente cristocêntrica, profundamente centrada em Cristo, e não nos elementos da antiga aliança, nos sacrifícios, no tabernáculo, ou em Moisés, ou o que quer que seja, mas em Cristo, mostrando aos leitores, aos destinatários judeus cristãos,
que Jesus era, é e sempre será superior a todas essas coisas, superior a todas elas. E é por isso que, em sexto lugar, aprendemos que Jesus, ele é o sustentador de toda a obra da criação. Não é apenas o ápice da comunicação divina, não apenas é o agente da criação do universo, como nós vimos, entre tantas outras coisas. Jesus não apenas cria o universo, ele sustenta esse universo. Que predicados gloriosos! Acompanhe comigo Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte C. Então, o texto começou dizendo, como nós vimos ali um pouco mais adiante, que Jesus, ele é a expressão exata do seu ser. E essa expressão é vista onde? Agora sim, Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte C. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Há os que divergem aqui sobre quem está sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, se é o próprio Deus, Deus Pai, ou se é o Filho. Existe até essa discussão linguística, que não vem aqui ao caso entrar em pormenores, mas como o Filho é o objeto central, sobretudo do primeiro capítulo, e especialmente dos versículos 1 a 4 que nós estamos lendo, é razoável deduzir ou compreender que o Filho aqui, que criou todas as coisas, é o agente da criação do universo, ao mesmo tempo, é Ele quem sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Então, olha que verdade gloriosa. Jesus não apenas criou o universo, como se criar o universo fosse pouca coisa. Quando eu digo apenas, estou dizendo apenas com grandes aspas. Jesus não apenas criou o universo, Ele também sustenta o universo por Ele criado com a sua poderosa palavra. Ele cria e mantém, e sustenta, e faz as coisas funcionarem. Sabe por quê? O eixo em que se encontra a Terra, a distância da Terra do Sol, e da Lua, e dos demais planetas, com toda essa combinação complexa de movimentos, que nós não temos condições de explicar a contento, isso não é fruto do acaso. Essa verdade maravilhosa, meus irmãos, é uma grande resposta ao teísmo, que diz que Deus criou o mundo, mas depois entregou o universo à deriva, à própria sorte. Nada disso. O universo está nas mãos de Jesus, está no controle de Jesus, no controle soberano de Jesus. Ele sustenta todas as coisas dentro desse universo. E isso, mais uma vez, é sempre bom lembrar e enfatizar, envolve a minha e a sua vida, as minhas e as suas aspirações, a minha e a sua ansiedade, aquilo que nos causa, aquilo que nos frustra, aquilo que nos deixa sonhos, abatidos, angustiados, perplexos, desanimados por toda a conjuntura de problemas que nos cerca. Sabe qual é a boa notícia? Que Jesus, que criou o universo, não entregou o universo à própria sorte, Ele sustenta a obra das suas próprias mãos. Ele continua a sustentar todas as coisas. Por isso, a nossa vida não está entregue nas mãos de um destino cego. A nossa vida está nas mãos de um Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo realiza e que é poderoso para continuar a sustentar todas as coisas em nome do seu Filho Jesus e por meio do seu Filho Jesus. Portanto, em sexto lugar, Jesus é o sustentador de toda a obra da criação. Isso nos possibilita entendermos um certo ponto sobre Jesus, que é o seguinte: Ele é tanto o nosso sumo sacerdote, quanto o nosso sacrifício. Outra coisa gloriosa que só podia ocorrer com Jesus mesmo. Jesus é tanto o nosso sumo sacerdote, quanto é o nosso sacrifício. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte D, caminhando um pouco mais, na quarta parte aqui de Hebreus 1, 3, vai dizer: depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que os nossos pecados nos separam de Deus, mas sabemos também que o próprio Deus, Ele provisionou-nos um meio para que pudéssemos nos aproximar dEle mesmo.
constituindo Jesus como nosso sumo sacerdote e simultaneamente também como nosso sacrifício. E como nosso sumo sacerdote, Jesus intercedeu e intercede junto ao Pai pelos nossos pecados, por nós pecadores. E como nosso perfeito sacrifício, Jesus se ofereceu de uma vez por todas, de forma definitiva, como Cordeiro de Deus, para morrer na cruz também pelos meus e pelos teus pecados. É por essa razão, meus irmãos, que Paulo escreveu uma verdade gloriosa a esse respeito, sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote e o nosso sacrifício, quando ele escreve o que escreve em 1 Timóteo capítulo 2, e versículos 5 e 6, quando Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Portanto, Jesus, ele é tanto o nosso sumo sacerdote, como é também o nosso sacrifício. Dependemos dele para termos paz com Deus. Dependemos de Jesus para sermos reconciliados com Deus. Só podemos estar em paz e harmonia com Deus por meio da fé, proporcionada pela graça na pessoa e obras benditas do Senhor Jesus. Amém? Essa é outra verdade importantíssima presente no texto. Isso nos encaminhará em penúltimo lugar, em oitavo e penúltimo lugar, a outra verdade igualmente importante, resultante também da verdade anterior, do ponto anterior. E essa verdade é a seguinte: Jesus é o Senhor exaltado. Jesus é o Senhor exaltado. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte E, aqui, caminhando para todos os itens ali, os trechos das frases presentes no versículo 3, Hebreus 1, 3, parte E, diz: ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É interessante isso, porque o ponto anterior diz que depois de Jesus ter realizado a purificação dos pecados, ok? O que acontece na sequência? Então, se assenta à direita da majestade nas alturas. Duas coisas são importantes aqui, pelo menos, e merecem o nosso destaque. A primeira delas é a seguinte: essa imagem de Jesus assentado à direita de Deus, que é chamado aqui de majestade por uma questão de respeito ao nome de Deus junto aos judeus. Lembrem-se que a epístola aos Hebreus é escrita para judeus cristãos. E os judeus têm toda aquela coisa, toda aquela cerimônia com o nome de Deus, para não usar o nome de Deus em vão. Até hoje, se você for conversar com um judeu, dependendo do tom da conversa, do conteúdo da conversa, ele não se referirá a Deus de forma direta como nós, ocidentais, mesmo cristãos evangélicos, enfim, ou católicos fazemos. Eles chamarão Deus de o Eterno, né, o nome, usarão o lugar, outra expressão que eles usam também para se referir a Deus, várias expressões distintas para quê? Para evitarem de pronunciar o nome de Deus em vão, e portanto de não pecar contra ele. Tendo isso em mente é que nós podemos entender Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte E, parte do versículo, que diz que Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas. O autor aos Hebreus evita usar o nome de Deus, não diz que Jesus se assentou à direita de Deus, mas à direita da majestade nas alturas. Majestade, entenda-se, é uma forma alternativa de se referir a Deus por respeito, porque esse autor está se dirigindo a judeus, judeus cristãos, mas judeus, ok? Então, essa imagem de Jesus assentado à direita de Deus, ela aponta para uma ação acabada, concluída, já realizada. O fato de Jesus estar assentado, meus irmãos, significa que a obra da purificação dos pecados, descrita no item anterior, que nós acabamos aqui de mencionar, ela já foi totalmente concluída. Isso quer dizer, em outras palavras, que não precisamos mais de nenhum sacrifício pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. E agora, após ter concluído essa gloriosa obra expiatória, ele está sentado à direita do Pai Celestial, numa posição de honra, porque ele cumpriu
cabalmente, completamente, absolutamente, perfeitamente, tudo aquilo que o Pai designara para que ele cumprisse, desde a sua encarnação, sua pregação, sua vida, sua morte, sua ressurreição e ascensão. Por isso que ele está sentado num lugar de honra. Está sentado porque ele concluiu toda a obra. Basta-nos agora confiarmos naquilo que Jesus fez por nós. Amém? Olha que coisa gloriosa. E segunda, que nós aqui vimos e mencionamos brevemente, a honra que é dada a Deus, no sentido de o seu nome ser omitido, a partir de uma perspectiva judaica, e em vez de Deus ser citado aqui, majestade é usado como um substituto. Mas de qualquer forma, meus irmãos, Jesus, ele é digno, nós aprendemos nesse texto, ele é digno de ser exaltado, glorificado e honrado, porque ele concluiu de forma cabal a obra da minha e da sua redenção. E por isso Jesus continua a ser e sempre será o Senhor exaltado, o Senhor honrado. Ele fez tudo por nós. Basta-nos agora receber isso pela graça e crermos profundamente em Jesus, nas suas obras, na sua pessoa, nos seus méritos, nos seus milagres, em suas obras, em tudo aquilo que ele realizou para que hoje pudéssemos ser abençoados, transformados e salvos. Isso irá nos levar ao último ponto da nossa reflexão nessa noite, que é o seguinte: em último lugar, também aprendo nesse texto, nesse sermão aqui cristocêntrico, nesta passagem bíblica cristocêntrica, eu também descubro em último lugar que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Jesus, ele é o clímax da comunicação divina. Criou todas as coisas, sustenta o universo com o poder da sua palavra. O que poderíamos esperar de alguém assim? É evidente que este ser é superior a tudo e a todos, incluindo anjos. Por que será que os anjos quando citados aqui, a gente lê esse texto, parece que os anjos estão um tanto quanto deslocados. Porque, qual o sentido de mencionar anjos aqui nesse contexto? Parece aparentemente que não há uma lógica. Mas o que acontece? Os judeus, como podemos descobrir lendo o Antigo Testamento e várias outras obras apócrifas e pseudepígrafas, isto é, não canônicas judaicas, eles eram muito afeitos a anjos. Tem aquela ideia de ter o anjo guardião de Israel, em alguns contextos há toda uma celebração que envolve os anjos, e às vezes alguma situação, não que seja, mas que beire ou possa beirar um suposto culto aos anjos. Não estou dizendo que os judeus irão adorá-los, eles adoram apenas Yahvé, não é isso? Mas há uma ênfase em muitos textos e nas tradições judaicas, muita ênfase é dada aos anjos. Não nos esqueçamos, o autor aos Hebreus está escrevendo para cristãos que vieram do judaísmo. Então ele está ensinando-os acerca de crenças, elementos e temas presentes, muito presentes na vida deles, pelo menos presentes até aquele momento. E é por isso que ele vai dizer, e aqui em Hebreus 1:4, o nono e último ponto da nossa mensagem, Jesus é superior aos anjos. Olha o que ele diz: tornando-se, mais uma vez referindo-se ao Filho, a Jesus, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Maior ênfase sobre a superioridade de Jesus sobre as suas criaturas, no caso angelicais, impossível. Jesus é superior aos anjos. Meus irmãos, aqui cabe-nos trazer algumas breves, mas importantes informações, que são as seguintes. Existem algumas pessoas, dentro do nosso contexto, digamos que cristão mais amplo, que equivocadamente acreditam que o nome Miguel, isto é uma referência ao arcanjo Miguel, seja, por exemplo, um título honorífico dado a Jesus, porque o nome Miguel, em hebraico, Michael, quer dizer ao pé da letra, quem é como Deus. É um título que ele é desafiador, ele desafia potestades, diabos, inimigos, e aponta para a incomparabilidade, a superioridade de Deus. É evidente, a inigualdade nesse sentido
de Deus. Agora, existem outras pessoas, como os testemunhas de Jeová, por exemplo, que entendem que Miguel seja o nome, não é apenas um título, mas é o nome do próprio Jesus no céu, tanto antes quanto depois dele ter vivido neste mundo. Então, nesse exato momento, segundo um testemunha de Jeová, o nome de Jesus no céu é Miguel. Aliás, quem luta ali aquela batalha angelical de Apocalipse 12, Miguel contra o dragão e aquela coisa toda, é Jesus quem luta, não é Miguel o anjo. Mas Miguel ali, ele é um epíteto, é um pseudônimo, é um apelido, é um título para o próprio Jesus. Então tem crenças semelhantes aí nesse quesito que envolvem tanto testemunhas de Jeová, quanto, por exemplo, os adventistas, embora os testemunhas de Jeová, de fato, entendam que Miguel não é apenas um título honorífico, como dirão os adventistas do sétimo dia, por exemplo, mas Miguel é uma referência ao próprio Jesus. Só que a Bíblia, em momento algum, apoia um tipo de crença como essa, em nenhum momento. Jesus, aliás, meus irmãos, ele não pode e não deve ser equiparado a qualquer anjo, porque um anjo, como muito bem sabemos, é uma simples criatura divina, e Jesus, como ficou claro ao longo dessa mensagem, olha como o argumento do autor aos Hebreus, ele é perfeito. Jesus, como criador e sustentador do universo, dois dos pontos que nós mencionamos nessa mensagem, ele é o criador de todas as coisas, e é o sustentador de todas elas, incluindo anjos, incluindo o próprio arcanjo Miguel. Ele não existe ou subsiste de si mesmo, mas só existe e continua a existir, porque Jesus não apenas o criou, mas continua a sustentá-lo com o poder da sua palavra, como lemos no texto de Hebreus. Portanto, Jesus, ele é infinitamente superior aos anjos e não deve ser confundido em momento algum com eles ou com qualquer uma das suas criaturas. Ele é infinitamente superior a tudo e a todos. Jesus é superior aos anjos. E assim nós concluímos a nossa mensagem nessa noite, falando sobre 9 importantíssimas verdades ou características sobre Jesus, sua pessoa e obras, que eu gostaria de brevemente recapitular com vocês. Nós vimos em primeiro lugar que Jesus é o clímax da comunicação divina. Segundo, Jesus é o herdeiro de tudo. Terceiro, ele é o criador do universo. Quarto, ele é o ressurrecedor da glória de Deus. Quinto, ele é a imagem do Deus invisível. Sexto, ele é o sustentador de toda a obra da criação. Sétimo, ele é tanto o nosso sumo sacerdote, como é também o nosso sacrifício. Oitavo, ele é o Senhor exaltado. E em nono e último lugar, Jesus foi e sempre será superior aos anjos, bem como, me permita acrescentar, a toda a sua criação. Ele é superior à minha vida, à sua vida, a anjos, domínios, potestades, céu, inferno, galáxias e toda a obra da criação. Ele é superior a absolutamente tudo. E que esse Jesus seja glorificado através da minha e da sua vida, hoje e sempre. Amém? Por favor, vamos ficar em pé. Irmãos, em meio a um contexto evangelical nosso, eu diria de forma bem generalizada, em meio a um contexto tão difícil, onde às vezes temos cultos tão antropocêntricos, isto é, tão centrados no homem, onde a ênfase é o homem, o que ele faz, o que lhe acontece e assim por diante. Ou quando a ênfase eventualmente muda de direção e recai sobre anjos, né? Várias igrejas ou contextos evangélicos, ou talvez eu diria supostamente evangélicos, que enfatizam tantos anjos, tantas bênçãos materiais, enfatizam que o homem mais uma vez faz ou realiza. Em meio a um contexto tão deturpado como este, urge prestarmos atenção nessa mensagem sobre
esse Jesus glorioso, que nos traz um retrato glorioso desse Jesus. Que Deus nos ajude para que o nosso culto seja cristocêntrico, para que a nossa vida seja cristocêntrica, que Jesus seja o centro da nossa vida, de todos os aspectos da nossa vida, que Ele seja Senhor absoluto. Ele já é, evidentemente, e sempre será, independentemente da maneira como nós o enxergamos ou o vemos, independentemente disso, mas que Deus nos ajude a vermos Jesus e atribuirmos a Jesus o lugar que de fato é digno que Ele tenha no universo, e Ele é Senhor de tudo e de todos, Criador de tudo e de todos, sustentador de tudo e de todas as coisas. Se estamos aqui vivos nessa noite, se podemos oferecer esse culto a Jesus, é porque o próprio Jesus nos proporcionou essa dádiva, essa bênção. Tudo é dele, por ele e para ele, e por isso nós o glorificamos. Amém? Não se esqueça que Ele está sentado à direita da majestade, porque Ele cumpriu cabalmente o plano que o Pai, ou para o qual o Pai o designara. Amém? Confie apenas em Jesus, entregue a sua vida a Jesus se você ainda não o fez, reconcilie-se com Ele, volte para os caminhos dele se eventualmente você estava ou está afastado até o presente momento, mas não deixe que Jesus ocupe outro lugar, a não ser o centro da sua vida, centro este do qual Ele já desfruta no universo todo criado por Ele mesmo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos Te engrandecer nesta hora, queremos Te agradecer porque a Sua palavra foi pregada, e nós Te louvamos porque pudemos ter nessa noite, por meio daquilo que o Senhor mesmo nos ensinou, nós não extraímos da nossa cabeça, das nossas imaginações ou devaneios, mas extraímos da Sua palavra, esse retrato glorioso do Seu Filho Jesus, da pessoa e obras dele. Senhor, ajude-nos a darmos ao Seu Filho Jesus o lugar em nossa vida que Ele já ocupa no universo. Jesus é o centro de todas as coisas, Ele é o agente da criação do universo, Ele é o sustentador de todas as coisas, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ajude-nos a não termos uma visão finita, uma visão antibíblica, uma visão apequenada da pessoa e obras do Seu Filho Jesus. Ajude-nos a vermos o Seu Filho Jesus no lugar e condição que Ele merece, do Deus exaltado à sua direita, ó Pai. Obrigado por enviar o Seu Filho, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela purificação que Jesus efetuou por nós. Obrigado porque esse único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, é superior aos anjos, é superior a toda a sua criação, e nós reconhecemos o Seu senhorio nesta noite, ó Deus. Reconhecemos que não há nada nem ninguém superior ao Senhor. Todas as coisas e pessoas e imagens e temas e pensamentos e seres criados e quaisquer outras coisas que possamos eventualmente imaginar estão abaixo do Senhor, porque o Senhor é superior a tudo e a todos. Nós Te louvamos, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, receba a nossa gratidão, Senhor. Pai, seja louvado na noite de hoje por tudo aquilo que o Senhor fez e continua a fazer por meio do Seu Filho Jesus, que é o centro não apenas dessa introdução da Epístola aos Hebreus, é o centro da Sua palavra, é o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. Tudo converge para a pessoa e obras gloriosas do Seu Filho Jesus. Ajude-nos a nunca perdermos essa verdade de vista. Ajude-nos a entendermos que nós não somos o centro deste universo. Nunca fomos e jamais seremos. O Teu Filho Jesus é o centro de todas as coisas. Nós estamos bem na periferia, mas muito, muito, muito na periferia.
Mas ainda assim, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo frágeis, mesmo sendo pecadores, miseráveis pecadores, te louvamos porque o Senhor se preocupa conosco, porque o Senhor nos ama, e nos amaste, Senhor, de tal forma a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Te louvamos por isso e te bendizemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.